Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de terça-feira. Estamos mais uma vez aqui ao vivo no Quem Tem Sede Venha, com a mensagem de Deus no seu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre geração, mas não geração no sentido assim do verbo gerar, no sentido de criar, mas geração no sentido da geração eleita que entrou na terra prometida. E para isso eu vou ler um trecho que está no livro de Josué, no capítulo 24. Eu vou ler, na verdade, um trecho maior, mas eu queria destacar um trecho aqui antes, que está no versículo 14, que fala: Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com a verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é uma palavra de Josué para o povo de Israel, depois que eles tinham se reunido, depois que eles tinham vencido a batalha, eles tinham ocupado a terra prometida, ou seja, tinham tomado posse da herança e tinha feito a divisão da terra entre todas as tribos, entre as 12 tribos de Israel, né, as 11 tribos que ficaram e mais as duas meias tribos de José, né, que é Manassés e Efraim. E Josué, ele, obedecendo um chamado de Deus, ele reuniu o povo para falar para eles e lembrá-los de tudo que Deus havia feito para os pais deles. Aqui é uma geração que não é a mesma geração que estava lá no Egito, né? Aquela geração que saiu do Egito já havia morrido e nasceu uma nova geração, e essa nova geração ela foi eleita para tomar posse da promessa. Então foi essa geração que atravessou o Jordão, e foi essa geração que tomou posse da promessa. E é a essa geração que Josué está falando. Então, capítulo 24, eu vou tomar a liberdade aqui de ler um trecho longo, mas fundamental para a gente entender. Então, no capítulo 24 diz assim, olha, então, depois que Josué fez tudo isso, que dividiu as terras, ele reúne o povo. Depois, ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio, antigamente habitaram os vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Então olha só o que Josué está falando aqui. Está contando uma história. Olha, o que Deus fez, o que Deus manda falar para vocês, que ele pegou lá atrás, né, a ascendência, né, lá atrás, os seus pais, Tera, que servia depois do rio outros deuses, e que ele era pai de Naor e pai de Abraão. Eu tomei depois Abraão e trouxe, que ele atravessou a terra de Canaã. Depois a Abraão eu dei um filho chamado Isaque, e depois a Isaque eu dei dois filhos, que é Jacó e Esaú. E a Esaú eu dei a montanha de Seir, e a Jacó eu então dei 12 filhos. E aí desses filhos ele está continuando aqui. Os filhos deles desceram para o Egito, trabalharam como escravos no Egito, e aquela geração trabalhou e foi nascendo outra geração de escravos, e ficaram 400 anos no Egito trabalhando como escravos. E ele fala então: enviei Moisés e Arão, feri o Egito e os tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios,
e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz com o Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. O que ele está falando aqui? Aquela história, quando eles chegaram no mar, você sabe a história, mas não custa lembrar, eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, atrás vinham os egípcios. Moisés, ele estendeu o cetro dele, estendeu o cajado, o mar se abriu, e a nuvem que estava indo adiante deles para iluminar a noite, né, e para os guiar durante o dia, passou para trás do exército de Israel, para trás do povo de Israel, e pôs uma escuridão entre Israel e entre os egípcios que vinham atrás deles. Os egípcios não enxergavam nada. Enquanto isso, o povo atravessou o mar, que estava aberto. Quando o povo acabou de atravessar o mar, que a nuvem foi para outra banda, os egípcios foram atrás deles, e o mar fechou em cima dos egípcios. Então o que ele fala aqui é isso, é que o povo clamou e Deus trouxe o mar sobre eles, né? E depois eles habitaram no deserto durante muitos dias. E aquela geração então depois foi para o Monte Sinai, ali receberam as leis, receberam as tábuas dos mandamentos, receberam o projeto lá do tabernáculo, construíram o tabernáculo e foi construindo. O problema é que aquela geração que saiu do Egito não acreditava em Deus o suficiente. Eles murmuravam contra Deus o tempo todo. Até que Deus então chamou Moisés e falou: por causa dessa perversidade, por causa dessa incredulidade, esse povo não vai entrar na terra prometida. E Moisés fala: mas Senhor, eles vão achar que o Senhor trouxe a gente para morrer aqui no deserto, vão achar que o Senhor não teve condições de colocá-los na terra de Canaã. E aí então Deus fala para Moisés o seguinte: fala, tudo bem, eu vou cumprir minha promessa, só que não nessa geração. Essa geração não vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que confiaram em mim o tempo todo. Mas vai nascer uma nova geração. Então ele fala assim, olha, depois que ele fala que eles habitaram no deserto muitos dias, fala: então vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Aqui a história ficou famosa porque foi uma jumenta que falou com Balaão, né, um animal. Quando esse povo vai atrás de Balaão era um profeta, e eles vão e pedem para Balaão amaldiçoar o povo de Israel, né? E Balaão está indo no caminho, uma mula, uma jumenta, sei, fala com ele, e ele assusta, tal, e logo depois disso ele vê um anjo, e aí então ele entende que era Deus querendo falar com ele. Deus, por isso tem uma frase, né, que o pessoal muito fala que assim, Deus usa até um animal para falar, né? Então quando um pastor está muito cheio de si, que está achando que ele prega demais, né, as pessoas falam assim: você fala muito mesmo, mas fica sabendo que Deus pode usar você e qualquer outro, porque já usou até uma jumenta para falar, por que não? Ele usa quem ele quiser, né? E aí ficou famosa essa história. Porém, ele, na sequência, ele fala assim: levantou também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou e livrei-vos da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigarzeus, os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, e nem com o teu arco. E eis que dei a terra em que não trabalhaste, e as cidades que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Deus está falando o seguinte: eu dei a vocês essa terra, eu coloquei vespões diante de vós, e vocês ganharam as batalhas não com as vossas espadas e não com as vossas mãos, mas através da força que eu dei, através da minha mão, né? E depois ele fala: e vocês habitam em cidades que não edificaram,
né, numa terra que não trabalharam e comem as uvas e os olivais, né, das vinhas e dos olivais que não plantaste. Aí então Josué fala: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então vocês vejam a importância que é a gente ler o contexto todo. Porque quando a gente lê só esse texto aqui, né, parece que Josué está dando um recado do nada, mas não. Quando você pega o contexto, ele explicou para o povo, explicou: olha, os pais de vocês serviram os deuses lá atrás, antes de Deus chamar Abraão, né? Depois fala do Egito, né? E fala: e quando nós entramos aqui, o povo daqui servia também a outros deuses. Então Josué agora chama o povo a essa reflexão, né? Vocês pensem a quem vocês querem servir: se aos deuses aos quais os seus pais serviram, se aos deuses aos quais o povo dessa terra antes de nós serviram, né? E a gente tem que decidir. E ele fala: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está mostrando aqui quão grande é o poder de Deus para tirar o povo de uma situação de escravidão e colocá-los numa situação de liberdade. E esse texto, quando eu estava meditando nele, me chamou muita atenção, porque fala de uma nova geração, fala de uma geração que mora numa cidade que não trabalhou, né, numa terra que não trabalhou, numa cidade que ela não edificou e come aquilo que ela não plantou. Você já parou para pensar isso? Que a gente mora em lugares que nós não fizemos, que nós não edificamos e comemos aquilo que nós não plantamos? Deus deu tudo isso de presente para nós. Deus nos deu essa dádiva de podermos comer do fruto da terra. Né? Lógico que a tecnologia foi avançando e o homem foi criando coisas a partir daquilo que Deus nos deu. Mas na verdade, se não existisse nenhuma tecnologia, se não existisse nada hoje, a gente ia comer do fruto da terra. E para nós ainda mais interessante, porque quando o homem foi expulso do paraíso, Deus falou para o homem: a partir de agora você vai produzir seu próprio alimento. E Josué está falando aqui: pô, vocês vão comer coisas que vocês não plantaram. Ou seja, Deus colocou vocês aqui pela misericórdia dele, pelo amor dele. E é isso que Deus faz conosco hoje. No Evangelho, agora a gente entende melhor quando no Evangelho segundo João, Jesus está conversando com Nicodemos e fala para Nicodemos que para conhecer o reino dos céus é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos não entendeu, falou: como assim? Vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus está falando de forma espiritual, mas o que ele está falando é o seguinte: é preciso nascer uma nova pessoa, uma nova geração. Por quê? Porque aquela geração incrédula, aquela geração que não acreditou em Deus e que não confiou em Deus, é uma geração que ficou para trás, é uma geração que não tomou posse da terra prometida. Por isso Josué estava falando, estava lendo tudo o que estava lendo para aquela nova geração, porque muitos ali não tinham visto nada do que Deus havia feito. E Josué está falando para eles. E Jesus, quando encontra Nicodemos, então, toda a história é daquele fariseu, que é um príncipe entre os judeus, um homem importante. Ele procura Jesus à noite, porque ele não quer ser visto, né? E ele procura a Deus ali no secreto, procura Jesus no secreto e fala: Senhor, bem sabemos que o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se não for da parte de Deus, né? E aí Jesus fala para ele: olha, se você quiser conhecer o reino dos céus, você precisa nascer de novo. E aí então Nicodemos: mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala assim: na verdade, você precisa nascer outra vez, ou seja, nasceu uma nova geração. Aquela geração incrédula, aquela geração que não acreditava, ou aquela geração que servia a outros deuses, não vai entrar na terra prometida. E às vezes a gente traz para nós essa cultura de outros deuses, e nós não podemos servir a outros deuses, porque existe um único caminho.
Quando Jesus, em João 14, falou que ele ia preparar novo lugar, e Tomé perguntou para ele: como é que nós vamos saber se nós não sabemos o caminho? E Jesus respondeu para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então somente Jesus pode nos levar agora para a terra prometida, para a nova cidade santa, a nova Jerusalém, que é onde nós teremos a vida eterna. E aí, até para encerrar, eu queria ler com vocês o que Pedro escreveu. Olha, nós falamos de Josué, que está lá no comecinho da Bíblia, no Antigo Testamento. Falamos de João, que está no meio da Bíblia, ali no começo do Novo Testamento. E agora, no final da Bíblia, primeira carta de Pedro, ele escreveu assim, ó: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimento e inveja e toda murmuração, desejai afetuosamente, como um menino novamente nascido, ou seja, como uma nova geração, o leite racional, para que por ele vá crescendo. Ele está falando o seguinte: então deixa toda malícia, toda murmuração, que é o que o povo fazia lá, deixa tudo isso e ressurja, ou seja, nasça como se fosse um novo menino, tomando então o leite racional para que ele te ajude a crescer. Ele está falando de algo espiritual para nós. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Ou seja, se você já conheceu o amor de Deus e sabe que Ele é bom, então você tem que deixar aquela figura da velha malícia, do engano, do fingimento e da murmuração, e desejai afetuosamente como menino novamente nascido. Nascer de novo, é o que Jesus falou para Nicodemos. Se é que provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Ele está falando de Jesus, que foi a pedra colocada, a pedra de esquina, a pedra viva, foi colocada, mas foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ele foi eleita pedra preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ele está falando aqui de Jesus, né? Jesus é a coluna da igreja, é a coluna, é a pedra de esquina, é aquilo que sustenta a construção. E ele fala então que põe em Sião essa pedra que foi eleita preciosa, e quem nela crê, ou seja, quem crê em Jesus, não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Ela é uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ele está falando daqueles que não creem, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ele está falando aqui para nós exatamente isso: nós somos uma nova geração, a geração eleita, e nós não devemos então fazer como aquela geração antiga. Nós temos que abrir mão daquela cultura de adoração de outros deuses, e nós precisamos. Teve essa semana o padre Fábio de Mello colocou no Instagram dele, eu achei interessante, que as coisas boas a gente tem que guardar, mas nós não podemos nos apegar a ela. E se tem coisas que te magoaram, se tem coisas que te causaram dor, você também não tem que ficar remoendo e ficar ligado a ela. Você tem que se libertar disso. Você tem que se libertar do teu passado e renascer para um novo mundo, para uma nova vida que é Cristo Jesus. É um renascimento para que a gente possa realmente ter a oportunidade, uma nova geração, e essa geração de deixar para trás os nossos falsos deuses, aqueles a quem a gente servia, aqueles a quem a gente se entregou, mas em outro momento, quando a gente não conhecia Cristo.
Mas se hoje você já provou do amor de Deus, você já sabe que Deus é bom, então não tem porquê você continuar preso nos deuses aos quais serviram os vossos pais, nos deuses aos quais te ensinaram numa cultura totalmente equivocada. O que nós estamos falando é de coisas que não te dão vida, de coisas que não vão te oferecer nada que não seja diferente de vida eterna, que isso só Jesus é que pode oferecer. Então eu queria te convidar a você fazer parte dessa nova geração, uma geração que crê na pedra preciosa, na pedra que foi colocada como pedra de esquina, na pedra viva que pode te dar a vida eterna, que é Jesus Cristo, que foi rejeitada pelos homens, mas foi eleita por Deus como pedra preciosa. Essa pedra eu quero te apresentar, para que você possa realmente entender e encontrar o caminho da salvação que nos leva à vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por tamanha oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos a Tua Palavra, de saber mais sobre o Senhor. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela graça e pela misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradeço por cada irmão e por cada irmã que nos assiste aqui, Senhor, através desse vídeo. Que o Senhor possa derramar sobre eles bênçãos sem medida, Pai. Que o Senhor possa colocar os teus anjos ao redor deles, na casa deles, e que eles sejam protegidos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder. Coloca a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Nos proteja, nos dê amor e nos dê proteção, nos dê a tua misericórdia, Pai. Conforme a tua palavra diz, que elas se renovam a cada manhã. Então, que no dia de hoje, a tua misericórdia recaia sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, viu? Obrigado, carinho, obrigado pela atenção de vocês aí. Eu queria mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo. Foram mais de 600 pessoas alcançadas. O Flávio Lamas, me perdoa que ontem foi aniversário dele, eu não liguei para ele, passei o dia corrido e a hora que eu lembrei já era quase 11 horas da noite. Eu falei, puxa, eu não liguei pro Flavinho. Então, Flávio, agora ao vivo aqui eu te mando os parabéns, Deus te abençoe, viu? A Regina, que Deus abençoe, viu? A Rai, que Deus abençoe também. O Sérgio Carrara, que Deus abençoe poderosamente. A Lília Vilela, o Modesto Elias, a Maria Rosana, que escreveu aqui, bom dia, que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. O Renato Batista, a Cileia, a Joana Carvalho, mora em Iguatu, no Ceará. A Joyce Silva também, que mora em Marabá. O Davi Lamas, o Ramon Costa, o Vanderlei Ferreira, o Will Mineiro, o Murilo Gama, a Rose Alves, enfim, foram mais de 600 pessoas alcançadas. Que Deus te abençoe poderosamente a tua vida e que você realmente aprenda o significado do que é nascer de novo, do que é fazer parte de uma nova geração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe até terça que vem, se Deus quiser.